Olá a todos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é interessante. Esta figura inicial aqui, deste capítulo, o capítulo vai ser o sinal de Noé, é um capítulo muito interessante, o assunto é interessante pra caramba, principalmente porque para definir o fim dos tempos, a gente tem que começar a ver por sinais e não por tempo, certo? Pois bem, então assim, esse assunto, como é muito complexo, eu vou dividir ele em duas partes. Vai ser hoje e segunda-feira. Pois bem, agora, esta figura aqui eu tirei do site do autor e tem uma coisa bastante real aqui, que diz o seguinte, ó, a obediência salvou 8 pessoas e a desobediência foi basicamente o fim do mundo, de uma era. Então vamos lá, vamos pensar um pouco aqui. A obediência salvou 8 pessoas. O que a gente vê hoje em dia? É uma coisa interessante isso. Vamos pensar um pouco hoje em dia. A gente vê as pessoas obedientes à Bíblia ou elas são desobedientes? Elas são desobedientes. Pois bem, e muitas pessoas dizem o seguinte, não. É paz e amor, é não julgue o próximo, etc. Tal. Um monte de leis satanistas que estão dentro da igreja do Satã, inclusive, e o pessoal pensa que está escrito na Bíblia. É impressionante. O pessoal pensa que o Criador não vai julgar, que ninguém vai julgar eles. Exato. Então, tipo assim, vai vendo o que acontece. A obediência salvou 8 pessoas. O que a gente deve fazer? O que a gente deve buscar? A gente deve buscar obediência ou desobediência? As pessoas são rebeldes. Elas são rebeldes sem motivo algum. Sem motivo algum, mas elas gostam de ser rebeldes. Por quê? Porque o Satã, através dos seus filhotes aí no mundo, ensinou esse troço aí das pessoas serem desobedientes. Mas o que a gente pode aprender dessa história, desse evento histórico? O que a gente pode aprender lá de Noé? Sobre obediência, certo? As pessoas não gostam de ouvir isso. Bom, antes de a gente continuar, eu gostaria de dizer, fazer a divulgação deste curso aqui, ó, Aprenda a Criar Curso Online, link abaixo, certo? Ele é focado na parte de você gerar recurso extra e não é focado na parte que o pessoal diz assim, não, você vai ter sucesso infinito e vai crescer até onde você nem imagina, nada disso, ok? É um recurso extra, é um pensamento, é uma visão de um ponto de vista de uma pessoa que gosta de ensinar, ou seja, se você tem alguma coisa para ensinar, legal, ótimo, você pode usar o seu tempo extra para receber um recurso extra, mas não vai ser um recurso assim, que recurso maravilhoso, que cresce, que você vai precisar entender essa questão aqui. Recurso extra. Para quem está no campo, qualquer recurso extra é ótimo, maravilhoso, porque no campo você não gasta muito, certo? Mas, sim, se você for procurar sobre este assunto aqui na internet, você vai procurar aí no YouTube, você vai encontrar assim, centenas de vídeos dizendo que você vai ficar milionário. Não vai ser o caso, ok? E eu vou, neste curso aqui eu mostro bem sobre esse assunto. E mostro também como é que faz os cursos, como é que estrutura ele, como é que você organiza ele e como é que você faz ele acontecer, certo? Pois bem, quem tiver interesse neste curso aqui, ó, e em todos os outros cursos do canal, incluindo esses outros aqui, tem a área de membros, que custa $7 por mês, área de membros de curso, não aqui no YouTube, mas no link abaixo, custa $7 por mês, todo mês. Tem todos esses cursos aqui que você pode acessar e todo mês tem um curso novo, certo? Quem está acompanhando lá, está assistindo esses cursos e tem curso novo todo mês. Pois bem, mas vamos na parte importante. Então, o sinal de Noé. Lucas capítulo 17, versículo 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e eram dadas em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Imagina, Noé entrou na arca, mudou tudo, certo? Então veio o dilúvio e destruiu todos eles. Foi o mesmo nos dias de Ló e Sodoma e Gomorra, correto? As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e destruíram a todos. Será assim também, olha só, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então, continua aqui. O que aconteceu no passado acontecerá novamente no futuro com resultados semelhantes, diz o autor do livro. Somos uma espécie muito previsível. É por essas razões contenciosas
que os sábios devem dedicar muita atenção aos sinais dos tempos, e mais especificamente aos sinais de nossa geração. As passagens em Lucas e Mateus documentam uma oração de Yahusha, esclarecendo quando virá o fim dos tempos e quais serão os sinais que a geração deve procurar. O fim dos tempos também é conhecido como a segunda vinda de Yahusha, do Messias. Portanto, devemos interpretar ambas as passagens através deste contexto revelador como um sinal para a última geração dessa era, quando o Messias retornará e o Apocalipse se revelará com toda a sua fúria. Então vamos lá, vamos tentar entender. A gente não consegue se localizar no tempo através do calendário. O calendário, tipo assim, já foi corroído. Ponto. Agora, o que a gente tem do tempo de Noé que a gente pode trazer para hoje e ver em que ponto dessa história a gente está? Pois bem, vamos lá. Não é perplexo que um dos sinais centrais da advertência que a última geração deveria vir da pré-história, ou seja, não seria uma coisa assim de deixar a gente, perplexo? Ou seja, o sinal que a gente vai ver, a gente vai entender ele através da história do passado especificamente? Pois bem, não te surpreende que a última geração foi avisada pelo Messias para compreender a narrativa épica sobre Noé e o dilúvio em uma época em que o testemunho de Gênesis foi propositalmente relegado às prateleiras da mitologia ficcional? Ou seja, você só vai entender o que está acontecendo agora no momento, se você usar um livro que neste momento da história todo mundo considera ele como uma ficção científica, nem ficção científica, é uma ficção. É isso que as pessoas consideram. Não é no mínimo interessante, certo? Ou seja, as pessoas arrogantes desse tempo, elas não têm condição nenhuma de entender. Elas vão lá, leem, elas não entendem nada, certo? Quem o Criador ilumina especificamente diz assim, esse aqui eu selecionei, esses entendem. Bom, esta geração terminal não poderia ser mais arrogante ou ignorante sobre as verdadeiras origens da Bíblia, muito menos suas verdades e advertências. Não poderia ser mais ignorante. Esta geração não poderia ser mais cega para a verdade ou despreparada para o que está para acontecer. Não, ninguém sabe fazer um garfo, ninguém sabe de onde vem o papel higiênico, ninguém sabe plantar absolutamente nada, ok? Nada. O pessoal não consegue plantar nada. Nem 1% da própria comida o pessoal consegue produzir. Não poderia ser uma geração mais despreparada que essa? Não. Essa é a geração mais despreparada de todas. De todos os tempos, não tem nenhuma geração mais despreparada e incompetente do que a geração atual. Pois bem, novamente, a cegueira espiritual não é uma coincidência. O pessoal fala o seguinte, Afonso, eu explico para minha família, não entende nada. A cegueira espiritual não é uma coincidência, ok? O Criador não selecionou todo mundo. Desculpa, pessoal, a verdade é verdade e ela dói. Ele não selecionou todo mundo. Ele não quer todo mundo, ok? Ele não selecionou. Faz parte da advertência a assinatura profética para a geração terminal. A arrogância desta geração é um componente crucial para o sinal de Noé e a plataforma necessária para apoiar a conspiração do tempo do fim que o restante deste livro continuará a discutir e examinar. O livro, então, ele tem uma parte que vai vir depois desta, que é uma parte dedicada aos santos, ok? O resto aqui, o início que a gente comentou, é um início onde está falando sobre muitas coisas interessantes, e a parte final deste livro aqui é mais voltado a quem entende a palavra, ok? Para os santos do fim. Vamos lá, continuando aqui. O sinal de Noé não se refere ao grande dilúvio. Nem se refere ao sinal da aliança do arco-íris entre Noé e Arroa, quando ele prometeu nunca mais julgar a terra pela água. Em vez disso, compreender o sinal de Noé é aprender e ser avisado sobre as circunstâncias da geração de Noé, que trouxe o dilúvio do Apocalipse daquela época sobre o mundo pré-diluviano. E Yahusha profetizou circunstâncias que seriam paralelas aos dias de Noé, certo? Está lá a questão dos dias de Noé no Novo Testamento. Pois bem, a humanidade será julgada mais uma vez, desta vez pelo fogo, assim como Sodoma e Gomorra foram punidas. É por isso que o sinal de Noé está relacionado a Ló em Lucas. A gente acabou de ler Lucas e está lá. A gente já viu, no Novo Testamento está falando sobre o dilúvio de Noé, está falando sobre Sodoma e Gomorra, certo? Ou seja, por que essas duas passagens estão lá no Novo Testamento também? Bom,
Tanto Mateus quanto Lucas ecoam a influência Nephilim, que precipitou a corrupção, ecos que esta geração ignora por sua conta e risco. De qualquer forma, os Nephilims marcarão esta geração. A questão é, como é que eles marcarão essa geração? Como? Vamos ver. De acordo com o ensino gnóstico, o dilúvio foi apenas um protótipo, nada demais, só um exemplo, um protótipo para o fim dos tempos. Portanto, o fim dos tempos será o mundo destruído por uma catástrofe semelhante, mas principalmente com fogo desta vez. A gente falou muito sobre isso no Patreon, a questão do plasma, certo? O Patreon sempre deixa o link abaixo quem tiver interesse em assuntos mais especulativos. Lembre-se, o Patreon é sempre especulativo. Não tem nada lá no Patreon que não seja especulativo. Com exceção de alguns vídeos de sexta-feira que eu coloco a parte de medicina sobrevivencialista, essas coisas. Mas, em geral, é assunto especulativo. Bom, continuando aqui. O Popol Vuh também registrou um dilúvio de fogo, que destruirá esta era, enquanto um dilúvio de inundações destruiu a última era. As lendas dos índios norte-americanos ensinam ainda que certas eras do mundo terminam inevitavelmente em catástrofe. Tanto a tradição astrológica maia quanto a babilônica contém catástrofes passadas causadas pelo fogo em ciclos de precessão celestial específico ou datas. É o que ele está colocando aqui. Pois bem, o sacerdote egípcio, no Timeu de Platão, avisou as gerações futuras que a Terra foi traumatizada muitas vezes ao longo dos tempos com catástrofes mundiais causadas por fogo e água, e será novamente. Bom, isso que diz lá o pessoal do Platão e egípcios, etc. Tal. Pois bem, mas ele está colocando aqui, está registrando. O fato dos apocalipses ocorrerem novamente foi uma pedra fundamental da doutrina na antiguidade. O autor romano Seneca citou Berosus, afirmando que, quando os planetas se alinham em Câncer, o mundo é devastado pelo fogo. Quando os planetas se alinham em Capricórnio, o mundo é devastado pela água. Isso diz aqui lá o astrólogo romano, certo? Pois bem, a gente não precisa acreditar em tudo aqui, mas ele está registrando o que o pessoal tem na mente deles, ou tinha. Berosus foi um dos vários antigos citando a destruição do mundo dentro de ciclos de tempo. Mas de acordo com John Michael Greer, Berosus é o único astrônomo conhecido a ter datas fixas para esses eventos cataclísmicos com base inteiramente em alinhamentos astrológicos e precessão celestial das idades zodiacais. Pois bem, infelizmente ele fez as contas dele lá e nos dias de hoje a gente perdeu o calendário, a gente não tem a menor noção onde a gente está. Então qualquer tentativa de usar isso aqui já era. Pois bem, as pessoas de hoje em dia... vou perguntar para um astrônomo, um astrólogo ou qualquer coisa do tipo. As pessoas hoje em dia não têm a inteligência das pessoas do passado, ok? Elas não têm... Vamos dizer assim, as pessoas do passado tinham muito mais inteligência do que as pessoas de hoje. Não dá para a gente recuperar essa informação. Pois bem, a órbita da Terra, tudo bem, move os pontos equinociais e solsticiais para trás em todo o zodíaco a uma taxa de 1 grau a cada 72 anos. Diz ele aqui e diz aí o pessoal da astronomia. Uma idade zodiacal como a de peixe seria de 2160 anos, ok? Está colocando aqui como o pessoal faz as contas. Basicamente é o seguinte, tudo que foi criado segue ciclos, certo? E esses ciclos independe se o ciclo é feito pelas coisas que estão rodando em volta da Terra ou se as coisas estão em cima da Terra rodando aqui. É ciclo igual. Só que as pessoas, elas trabalham com o modelo da bola molhada giratória. Cada um tem a sua ideia aí. Pois bem. Esses signos astrológicos e astronômicos são os tempos do fim nas estrelas, segundo o autor. No Sol e na Lua, profetizados então por Lucas, Mateus e Marcos, onde diz: haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Na Terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com rugido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está por vir ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Pois bem, a era pré-diluviana foi destruída por causa do mal e da violência gerados pela rebelião que os Néfilins causaram, e assim será pelas mesmas razões que esta era então será destruída com fogo,
por causa do mal, corrupção, violência, rebelião, alimentada então pelos descendentes dos Néfilis. Vou fazer uma pergunta aqui, vamos parar um pouquinho e fazer uma pergunta. É o seguinte, vamos lá. Rebelião. Eu venho aqui, eu falo coisas, por exemplo, que é contra o senso comum que tem nas faculdades, etc. tal, certo? E contra aí que muitos pastores estão pregando. Isso é uma rebelião? Vamos lá, por favor, vamos tentar entender isso. O que é uma rebelião? Rebelião é você se rebelar contra a autoridade estabelecida, certo? A estabelecida pela Bíblia especificamente. Então eu sou um patriarca, eu tenho a minha opinião, ok? Tenho uma opinião, posso falar minha opinião aqui, pode ser contra todas as opiniões. Eu não posso me rebelar contra o que está aqui na Bíblia. Eu não posso me rebelar, certo? O meu cabeça, quem está acima da minha cabeça é o Messias, ok? Eu não posso me rebelar. Agora, vamos lá. Se alguém que não manda em mim, segundo a Bíblia, me falar alguma coisa e eu não concordar, estou sendo rebelde? Não, eu não estou sendo um patriarca exercendo o meu direito de falar o que é certo ou errado aqui, certo? Não, aqui está tudo certo. Mas, eu digo, no mundo, as pessoas estão falando, eu vou pegar o que está escrito aqui e vou ver se está certo ou errado. Pois bem, então assim, você ser contra algo não significa ser rebelde. Ser rebelde significa você ser contra a autoridade estabelecida aqui, certo? Por exemplo, a mulher que é contra o marido, isso é uma rebelde, certo? O marido é o cabeça da casa. Desculpa, pessoal, quem não gosta, não sei se vocês sabem, tipo assim, o mundo foi criado para Yahushua, para o Messias, ponto. E nesse mundo foi criado um jardineiro, certo? Esse jardineiro era Adão. E quem foi criado para Adão? Eva, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Vou parar um pouquinho para tomar uma água e a gente já continua. Ok, pessoal, continuando. Olha só, acho que a maioria ficará totalmente perturbada e chocada com os paralelos diretos que nossa geração atual mantém com as últimas 3 gerações anteriores ao dilúvio. Muito interessante esse número. 3 gerações anteriores, não é necessariamente esta geração, a gente pode contar 1, 2, 3, ok? Então vamos lá. O livro da sabedoria documenta os males que amaldiçoaram a última geração antes do dilúvio. Uma bênção, abre aspas, uma bênção estava no barco de Noé que permitiu que a justiça sobrevivesse. Mas uma maldição está em um ídolo feito por mãos humanas. E assim o julgamento divino do Criador cairá sobre os ídolos pagãos, porque embora eles sejam feitos de algo que Yahweh criou, eles se tornaram ou se tornam coisas horríveis que prendem as almas dos tolos. Bom, a imoralidade sexual especificamente, isso é um ponto muito interessante que a gente vê nos dias de hoje. Essa imoralidade sexual começou quando os ídolos foram inventados. Ela tem uma relação direta entre uma e outra. Eles corromperam a vida humana desde que foram criados. Os ídolos nem sempre existiram e nem existirão para sempre, certo? Uma hora acaba. Foi o orgulho humano que os trouxe ao mundo e é por isso que um fim rápido está planejado para eles. Certa vez houve um pai, Nephilim, diz aqui, que ficou dominado pela tristeza pela morte prematura de seu filho. Então ele fez uma imagem daquela criança que de repente foi tirada dele. Ele então honrou um ser morto como sendo um deus e transmitiu rituais e cerimônias secretas para aqueles que estavam sob sua autoridade. Com o passar do tempo, esses costumes ímpios ficaram mais fortes. Finalmente tornou-se lei e ídolos foram adorados sob o comando de governantes poderosos. Então, tudo isso se tornou uma armadilha mortal, porque as pessoas que estavam de luto ou sob autoridade real pegavam objetos de pedra ou madeira e lhes davam a honra reservada a quem? Ao Criador Yahweh Tsebaot. Uma coisa levou a outra. Não bastava estar errado sobre o conhecimento de Yah. Eles viviam em um estado de guerra maligna, mas eram tão ignorantes que chamavam isso de paz. Essa guerra era paz. Eles assassinaram crianças em seus rituais de iniciação, celebraram mistérios secretos e realizaram orgias cerimoniais selvagens com práticas não naturais. E a gente nem vai entrar nesse ponto, certo? Pois bem. Eles não mantinham mais suas vidas ou casamentos puros. Esse é um ponto central, pessoal.
eles não mantinham mais os seus casamentos puros, não só das suas vidas, mas também, olha só, os seus casamentos puros. E esse ponto aqui é um ponto que, assim, segunda-feira, eu vou discutir um assunto com vocês sobre aqui, ó, casamentos puros, segunda-feira, imperdível aqui, certo? Então você não perca a parte 2. Em geral o pessoal assiste a parte 1 e fala assim, eu não vou assistir a parte 2, não perca a parte 2. Pois bem, um homem pode matar o outro por um ato de traição ou causar-lhe tristeza cometendo adultério com a sua esposa, que é o que eu reclamo aqui de pastores, e ó, o pessoal reclama, não aponta o dedo pro pastor, que é o problema de ele estar tendo adultério com a esposa dos outros? Vai vendo, olha só, tudo, e tem um número grande de pastor, ok? Tem um número grande, o pior de tudo, quem denuncia esses caras aí, o canal, ó, pum, cai. Interessante isso. Tudo foi uma confusão completa de assassinato sangrento, roubo, engano, corrupção, falta de fé, desordem, falsidade, assédio de pessoas inocentes que a gente vê hoje, ingratidão, decadência moral, perversão sexual, casamentos desfeitos. Alguém tem uma noção do que significa desfazer um casamento? Não tem noção. Você não tem noção do que significa desfazer um casamento? Espera um pouquinho, segunda-feira, espera o vídeo de segunda-feira que a gente vai conversar sobre isso. Não exatamente sobre este assunto, mas a gente vai entender logo o que significa desfazer um casamento. O que significa desfazer uma aliança, ok? Pois bem, adultério, imoralidade, né? Adoração de ídolos cujos nomes nunca devem ser pronunciados. É o começo e o fim, a causa e o resultado de todo o mal. Fecha aspas. A passagem da sabedoria fornece contexto para o comportamento permitido, implementado, encorajado e imposto pela realeza. Essas depravações terão uma assinatura identificável para a nossa geração. A primeira perversão foi qual? A idolatria. Nelsons, do dicionário Nelsons, define ídolo ou imagem como, abre aspas, um símbolo de um objeto de adoração e ou um deus falso, mas geralmente uma estátua ou algo de fabricação humana que substitui o Criador. Bom, fecha aspas. Talvez a melhor definição de um ídolo seja algo que transformamos em uma divindade, qualquer coisa que se interponha na adoração a Yahweh. A gente tem que fazer a adoração direta ao Criador, certo? Então, como tudo isso se reflete em nossa geração? Bom, nas religiões panteístas, todos adoram seus deuses por meio de idolatria, certo? Todos utilizam ídolos em sua adoração. Eles se curvam a essas estátuas e objetos ou árvores como parte de suas cerimônias ritualísticas de adoração. É a adoração de um ou muitos falsos deuses por meio do uso de ídolos que é importante, pois é a disciplina fundamental de adoração para muitas religiões do mundo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O pessoal em volta da árvore, vai girando lá em volta da árvore, vai colocando recadinhos, vai enfeitando a árvore, não é isso? Olha aqui, os hindus lá, o cara tá aqui fazendo o quê? Tá rezando. Para quem? Para a árvore, claro, para a árvore, né? Pois bem, e é lógico, aqui está outro pagão rezando para a árvore, e aqui, adivinha, qual será a religião dessa mulher aqui, hein? De chapeuzinho Papai Noel, com uma árvore de Natal, presentes embaixo, qual que é a religião dela? Vamos tentar, quem adivinha? Alguém adivinha aí? Bom, fica a dúvida, né? Fica a dúvida a diferença entre esses caras aqui, fica a dúvida. Mas tudo bem, continuando aqui. O cristianismo, o que? Ele vai falar do cristianismo. O pessoal vai falar que o cara é mau. Ele não lê a Bíblia, imagina. Senão ele seria cristão. Vamos dar uma olhada no que ele fala. O cristianismo também está inexplicavelmente envolvido pelo pecado da idolatria. Os cristãos dessa geração e muitos antes de nós são todos culpados de quebrar o segundo e o terceiro mandamento relativos à idolatria. Uau, que coisa. Tá correto. Dê uma olhada cuidadosa no terceiro mandamento e em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 5. Não farás para ti ídolos na forma de qualquer coisa no céu, em cima, nem na terra, embaixo, ou nas águas ou embaixo. Você não deve se curvar a eles ou adorá-los. Bom, as igrejas estão inundadas com ídolos, diz o autor do livro.
que supostamente ajudam a adoração. Por exemplo, a cruz, estátuas, rosários, por exemplo, que são inocentemente, ele coloca entre aspas, ok? Inocentemente, colocados como intermediários entre Yahweh e as pessoas. O cristianismo moderno está inundado de ídolos. O segundo e terceiro mandamento são claros. Yahweh nos ordena que nunca criemos imagens de seres ou objetos no céu, na terra ou nos mares e oceanos, para uso em qualquer forma de adoração. No entanto, as igrejas estão transbordando de tais enfeites, certo? Concordo com ele. Yahweh requer apenas um altar simples para adoração, sem ídolos ou beleza. Pessoal, a gente teve uma pequena interrupção. Continuando aqui. Em Êxodo capítulo 20, versículos 24 a 26. Faça um altar de terra para mim e sacrifique suas ofertas queimadas e ofertas de comunhão. Se você fizer um altar de pedras para mim, não construa com pedras talhadas, pois você irá contaminá-lo se usar uma ferramenta sobre ele. E não subas ao meu altar em degraus, para que a tua nudez não seja exposta nele. Os únicos objetos de adoração permitidos eram aqueles que Yahweh, especificamente Yahweh, havia instruído, que simbolizavam o trono dele na terra, como a Arca da Aliança. Esses objetos sagrados únicos deveriam ser alojados apenas no Santo dos Santos, em nenhum outro lugar, onde ninguém via, somente o sumo sacerdote. Então, no templo sagrado existia uma câmara específica que chamava Santo dos Santos, onde só uma pessoa entrava, o sacerdote, e ele entrava uma vez por ano especificamente, no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos eram guardadas essas imagens que o Criador pediu para fazer. Agora, era naquele ponto e não era para todo mundo ficar idolatrando imagens, certo? Então, ou seja, a imagem ficava guardada especificamente, certo? Pois bem, no próximo capítulo a gente vai continuar, vai esquentar mais, claro, obviamente. E assim, eu separei em dois, porque assim, a parte menos polêmica ficou neste aqui, e a parte mais polêmica fica no próximo, que vai ser um pouco mais complicado, certo? E no próximo eu já vou aproveitar e tem alguma coisa para falar para vocês. Espero até lá, se eu não conseguir fazer, não vai dar certo, mas eu espero que eu consiga. E aí, na próxima segunda-feira eu conto uma novidade legal para vocês. Pois bem, e lembrando, link abaixo do curso Aprenda a Criar Curso Online, que esse curso ficou um pouco mais caro do que o normal, porque ocupou muito tempo, certo? Eu me desgastei bastante com esse curso aqui. Ele é voltado a uma renda extra, pessoa que quer construir uma renda extra. E quem tiver interesse não só nesse curso, em todos os outros cursos do canal, tem a área de membros de curso, custa $7 por mês, você consegue acessar todos esses cursos aqui por $7, incluindo o novo. E todo mês tem curso novo, certo? Tem um monte de curso e no mês que vem tem um novo curso. Inclusive eu espero que dê tudo certo para lançar o curso de casamento no mês que vem. Certo? Era para lançar em janeiro ou fevereiro, mas mês que vem eu espero, se der tudo certo, vai estar o curso de casamento aí. Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.